Nos primórdios do século XXI, nasceu a Umbrella Corporation, se destacando como uma gigante da tecnologia na América, com foco no desenvolvimento de soluções avançadas para a área de saúde e tecnologia médica. Por trás de suas inovações públicas, no entanto, escondia-se um vasto e obscuro universo de operações ilegais. O grosso de sua receita vinha do desenvolvimento clandestino de tecnologias militares, experimentos em genética e a criação de armas biológicas, que incluíam vírus com potencial letal. Não é de admirar que a segurança na empresa fosse algo fora do comum, com um sistema de inteligência artificial de última geração e instalações subterrâneas para manter suas atividades longe dos olhares do mundo exterior. Em um momento crucial, um espião habilidoso conseguiu se infiltrar em um dos laboratórios mais seguros da Umbrella. Lá, ele colocou as mãos em uma arma biológica secreta, armazenada em um cilindro que continha 2 líquidos distintos: um azul, o temido T-vírus, e um verde, o antídoto para este. De maneira audaciosa, o espião acidentalmente quebrou o cilindro, liberando o vírus que começou a se espalhar pelo ar, através do sistema de ventilação. O incidente passou despercebido até que o alarme de segurança da empresa soou, uma sirene que acionou o fechamento automático de todas as portas e isolou todos os espaços, incluindo os elevadores. Inicialmente, parecia que a situação estava controlada. Contudo, o caos tomou conta quando o alarme de incêndio foi acionado por engano, inundando uma das salas com água, e em outro local, um gás misterioso e letal começou a vazar, fazendo com que as pessoas presentes perdessem a consciência. No centro dessa confusão estava Alice, que se encontrou desperta em um banheiro, completamente nua e sem memórias de sua identidade ou passado. Em suas mãos, uma nota curiosa. Hoje, todos os seus sonhos se tornaram realidade. Intrigada e confusa, Alice explorou o local e encontrou um pacote selado contendo armamentos diversos e códigos desconhecidos. Em outra parte do complexo, uma foto de casamento mostrava-a ao lado de um homem que ela não conseguia reconhecer. À medida que Alice tentava fazer sentido de sua situação, foi interrompida pelo barulho de um helicóptero sobrevoando a área. Ainda tentando entender o que ocorria, foi subitamente abordada por um homem, que em seguida foi imobilizado por um esquadrão de soldados armados. O sujeito, chamado Matt, insistiu que era um policial, na ativa. Do outro lado, James, o comandante daquela equipe, contou para Alice que ela também era uma das integrantes do grupo. Mas, por conta da amnésia, Alice não conseguia lembrar-se de nenhum deles. Mais adiante, veio à tona que Alice tinha sido afetada pelo sistema de defesa automático do local, que tinha apagado suas memórias de forma temporária. Os militares estavam em uma missão de extrema importância e levaram Alice e Matt para uma área ultra-secreta denominada A Colmeia, uma instalação subterrânea gigantesca que ficava bem abaixo da residência onde Alice estava. O grupo embarcou em um trem subterrâneo de propriedade da Umbrella Corporation para se dirigir ao seu destino. Durante o trajeto, eles se depararam com um homem desacordado. Era Spence Parks, o mesmo homem da foto de casamento de Alice, usando uma aliança idêntica à dela. Curiosa, Alice quis saber mais sobre o que havia acontecido e qual era exatamente a missão deles. James esclareceu que todos faziam parte de uma equipe especial da Umbrella, responsável por proteger a entrada para a colmeia, que ficava bem debaixo das casas onde moravam. Logo foi revelado que o casamento de Alice e a grande residência onde vivia não passavam de uma fachada para ocultar a Colmeia, um centro de pesquisas biológicas avançadas da Umbrella, localizado nas profundezas de Raccoon City. O sigilo era tão crucial que, caso algo desse errado, o sistema de segurança liberaria automaticamente um gás capaz de induzir inconsciência e apagar memórias temporariamente, o que tinha ocorrido com Alice e Spence. A segurança do local era mantida por um sistema de IA avançado chamado Rainha Vermelha, que, no entanto, tinha suas complicações. Suas medidas de segurança eram tão rígidas que podia se tornar perigosa e letal para qualquer um que ela percebesse como ameaça durante uma crise. A missão do grupo era desativar a Rainha Vermelha em um corredor que havia sido inundado recentemente. Eles se chocaram ao encontrar um cadáver flutuando na água, mas o que não notaram é que o corpo estava sendo reanimado. Ignorando o perigo iminente, prosseguiram até uma sala conhecida como Laboratório Experimental, repleta de equipamentos e especímenes bizarros. O capitão James orientou Jade e Rain para assegurar a rota de fuga enquanto o restante do time avançava na missão.
Ao examinar um dos estranhos aparelhos, Alice deparou-se com uma criatura que parecia ser fruto de engenharia genética. Finalmente, o grupo alcançou a câmara onde se localizava a Rainha Vermelha. Neste ponto crítico, Kaplan conseguiu inicialmente burlar o sistema de segurança da inteligência artificial, abrindo caminho para que Jade e 3 soldados tentassem desligá-la. Contudo, em uma reviravolta, a Rainha Vermelha reativou suas defesas, selando a entrada da sala e ativando um feixe de laser mortal que aniquilou James e seu esquadrão, deixando claro que o sistema permitiu a violação inicial apenas como parte de uma armadilha letal. Apesar das perdas devastadoras, o restante da equipe tinha que continuar o plano de desativar a Rainha Vermelha de uma vez por todas. Chegando à câmara central, montaram um dispositivo específico para neutralizar o sistema. No entanto, pouco após iniciarem o processo, um holograma da Rainha Vermelha se materializou, advertindo-os de consequências catastróficas se prosseguissem, dizendo que desabilitar sua segurança liberaria perigos inimagináveis. Ignorando os avisos, Kaplan desativou o sistema. Imediatamente, várias portas anti-seladas se abriram. Em outro local, Rain investigava um ruído suspeito quando se deparou com uma mulher que subitamente mordeu sua mão. Rain atirou, apenas para perceber que a mulher, agora um zumbi, havia sido reanimada pelo T-vírus. Enquanto isso, Alice e Kaplan reencontraram os outros membros do time, mas logo foram emboscados por uma horda de zumbis. A luta foi feroz e caótica, resultando em uma explosão acidental de um dos contêineres devido a tiros descontrolados. JD, em um esforço para encontrar uma rota de fuga, conseguiu abrir uma porta, mas já era tarde demais. A sala estava infestada de zumbis que rapidamente o capturaram e o transformaram em mais uma de suas vítimas. Com pouco tempo para luto, o grupo dispersou, tentando escapar do crescente número de mortos-vivos. Desconhecidos para eles, uma criatura mutante experimental havia se libertado de seu confinamento durante o tumulto. Enquanto Rain e Kaplan retornavam apressadamente para a Câmara da Rainha Vermelha, Alice enfrentou um desafio inesperado. Um cão zumbi a atacou de surpresa. Escapando por pouco, ela encontrou refúgio em outra sala, apenas para ser emboscada por outro zumbi. Por sorte, conseguiu abatê-lo usando a arma que havia recolhido do zumbi anterior. Preparando-se para o pior, Alice se armou, mas ao sair, descobriu que o cão zumbi havia retornado, desta vez acompanhado por uma matilha, que avançou para atacá-la sem hesitação. Depois de um confronto árduo com os cães zumbis, Alice finalmente conseguiu se reunir com Matt, salvando-o de uma zumbi que ele identificou como Lisa. Matt revelou que tanto ele quanto Lisa eram detetives disfarçados que investigavam as operações suspeitas da Umbrella Corporation. Nesse momento, Alice teve um breve lampejo de memória, reconhecendo Lisa como sua aliada nas investigações contra os atos ilícitos da empresa. Rapidamente, eles se juntaram ao resto do grupo que enfrentava uma situação crítica com os zumbis cada vez mais agressivos. Rain informou que eles tinham menos de 1 hora para fugir antes que a única saída viável, uma pesada porta de aço sob a mansão, fosse selada para sempre. Alice decidiu reativar a Rainha Vermelha. A inteligência artificial, uma vez online, esclareceu que a Umbrella desenvolvera o T-vírus, capaz de reanimar os mortos, mantendo suas funções corporais básicas ativas sob controle viral, movidos pela necessidade instintiva de se alimentar de carne fresca. A Rainha Vermelha detalhou que o vírus estava destinado ao mercado militar por um valor exorbitante, mas um acidente causou sua liberação pelos dutos de ventilação, infectando todos os presentes na colmeia. Para evitar uma catástrofe global, a Rainha Vermelha optou por uma medida extrema: eliminar todos os infectados dentro da instalação, justificando suas ações como um mal necessário para prevenir a disseminação do vírus. Seguindo as diretrizes da Rainha Vermelha, a equipe avançou por um corredor, mas logo enfrentou um novo ataque de zumbis. Para escapar, eles subiram em um cano que passava acima do corredor, evitando assim o contato direto com a horda enfurecida. Um a um, eles atravessaram para o outro lado, mas, quando Kaplan foi passar, o cano cedeu sob seu peso. Ele caiu entre os zumbis e foi mordido, mas, num esforço desesperado, conseguiu escalar de volta ao cano e juntar-se ao grupo, apesar de gravemente ferido. Apesar do desespero e da possibilidade de se tornar um dos infectados, Kaplan recusou-se a ceder ao desânimo.
Incentivando seus companheiros a seguirem em frente sem ele, preparou-se para o pior, com apenas uma bala restante em sua arma. Contudo, num rasgo de esperança, ele decidiu lutar pela sua vida e correu para alcançar o grupo. Paralelamente, Alice começava a reconectar fragmentos de sua memória, lembrando-se crucialmente da existência de um antídoto, o líquido verde. Porém, descobriu que o antídoto tinha desaparecido, subtraído por mãos desconhecidas. Nesse mesmo instante, a memória de Spence também se restaurava, revelando um detalhe chocante. Ele era o responsável por soltar o T-vírus, planejando vender o patógeno e o antídoto por uma fortuna no mercado negro. O plano de Spence, entretanto, fora interrompido pelo gás que apagou sua memória, provocando o caos que agora o cercava. Spence tentou acessar o vírus e o antídoto armazenados na maleta do trem, onde fora encontrado inconsciente. No entanto, ao tentar executar seu plano, um zumbi o mordeu. Em pânico e tentando evitar a infecção, Spence trancou seus companheiros e tentou se injetar com o antídoto, mas antes que pudesse fazê-lo, uma criatura mutante conhecida como Licker o atacou brutalmente, tirando sua vida. Alice, observando a cena horripilante através de uma câmera de segurança, percebeu o quão grave era a situação. Enquanto isso, Rain, que tinha sido mordida mais cedo, começava a perder o controle sobre seu corpo e mente, mostrando sinais claros de infecção. Em um momento de lucidez, ela suplicou a Alice que a eliminasse antes que se tornasse uma ameaça real ao grupo. Alice, contudo, não conseguiu atender ao pedido de sua amiga. Neste momento crítico, Kaplan, superando a dor e o medo de sua própria infecção, conseguiu chegar ao grupo e os libertou da sala trancada. Eles rapidamente encontraram o antídoto e, justamente quando Spence começava a se transformar em zumbi, Alice, sem hesitar, usou um machado para detê-lo antes que pudesse causar mais destruição. Com o antídoto finalmente em mãos, eles correram para o trem e administraram as doses em Rain e Kaplan, esperançosos de reverter a infecção. No entanto, quando começaram a acreditar que estavam seguros, o Licker reapareceu de maneira abrupta, atacando Matt com suas garras afiadas, deixando a segurança de todos mais uma vez em xeque. Apesar de Matt resistir ao ataque inicial, Kaplan acabou sucumbindo ao violento assalto do Licker. Quando a criatura virou sua atenção para Alice, ela foi rapidamente enredada pela longa língua do monstro. Matt, pensando rápido, utilizou canos pendurados no teto do trem para golpear repetidamente o Licker até que ele ficasse debilitado e, eventualmente, fosse derrotado. Eles perceberam que Rain já estava completamente transformada em zumbi. O antídoto chegou tarde demais para reverter o avanço da infecção, forçando Alice e Matt a tomar a difícil decisão de eliminá-la. Continuando a fuga, a ameaça do Licker ainda pendia sobre eles como uma sombra mortal. Em um confronto final e desesperado, Alice e Matt conseguiram derrotar o monstro de uma vez por todas, cortando a língua da criatura com um dos canos, assegurando-se de que estava realmente morto. E aí, já tinha assistido este filme? Comente o que está achando do nosso Big Resumo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Agora vamos continuar. Exaustos, mas ainda vivos, eles conseguiram retornar à superfície, chegando à casa de Alice. Contudo, o alívio foi breve. Eles foram imediatamente abordados por um grupo de profissionais de saúde em trajes de proteção, que prontamente os detiveram. No caos, Alice perdeu a consciência. Ao mesmo tempo, Matt começou a manifestar sinais preocupantes de infecção. Um verme semelhante a uma criatura emergiu da ferida que ele sofrera durante o confronto com o Licker, indicando uma infecção grave. Quando Alice acordou, o cenário que se desdobrou diante de seus olhos era apocalíptico. A cidade estava deserta, envolta em um silêncio sepulcral, com evidências de destruição por toda parte. Não estava claro exatamente o que tinha causado tal devastação em larga escala, mas era evidente que o horror que eles enfrentaram na colmeia era apenas um prelúdio de algo muito mais catastrófico. Observando o caos, Alice percebeu que a situação global era incerta e potencialmente ainda mais grave do que o surto inicial. Com as ruas vazias, o filme chega ao seu fim, deixando um clima de suspense no ar e sugerindo que a luta pela sobrevivência estava longe de terminar. Se você gostou deste filme, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.